Série Uranografia Geral. Um estudo do capítulo 6 de A Gênese, em episódios compactos e apresentado por Marco Maiuri e Orson Peter Carrara, pelos canais da Web Rádio Amigo Espiritual e Agenda Espírita Brasil. Olá, amigos, estamos de volta com a nossa série Uranografia Geral, baseada em capítulo de A Gênese. E estamos falando sobre a Via Láctea, os itens 32 a 36. Mas dentro do assunto Via Láctea, esse é o episódio número 2. Embora são poucos itens, são bem curtos, mas a Via Láctea é tão grande que exigiu 2 episódios, não é mesmo, Marco? É verdade. É uma beleza. O nosso abraço fraterno a todos. Vamos observar o que os espíritos falaram da Via Láctea, não é? O nosso local no universo. Pois é, a Via Láctea representando esse verdadeiro cisco dentro do universo. Nós nos referimos anteriormente, inclusive, a um bairro periférico com trilhões de sóis, em dimensões muito variadas, diferentes do nosso Sol que estamos habituados. E cada Sol com o seu sistema planetário, onde não temos condições de imaginar a quantidade de planetas a eles associados. Então, uma dimensão gigantesca, onde estão as humanidades de Deus, na pluralidade dos mundos habitados. O próprio Cristo afirmou, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Maravilhoso. Jesus ter falado isso, e o melhor ainda, a frase que ele falou depois, né? Ele disse assim, se não fosse assim, eu vos teria dito. Então, é maravilhoso nós imaginarmos isso, não é? Estamos aqui na Via Láctea, a Via Láctea que tem aproximadamente, nós comentamos no episódio anterior, 107 mil anos-luz de diâmetro, e o nosso sistema solar, só vou falar uma pequena grandeza do universal para nós termos uma ideia da nossa pequenez, não é? O sistema solar ele caminha em torno da Via Láctea, do centro da galáxia. Ele gira em torno do centro da galáxia. E ele demora 200 milhões de anos para fazer essa volta. No início da volta anterior era a época dos dinossauros. Agora nós estamos já completando uma outra volta. O Marco, inclusive aproveitando o raciocínio aqui de Galileu na psicografia de Camille Flammarion, ele vai dizer dessas aproximações siderais, desses números gigantes do espaço, né? Pode-se julgar por essa aproximação da extensão dessa região sideral e da relação que une o nosso sistema à universalidade dos sistemas que a ocupam. Pode-se julgar igualmente da exiguidade do domínio solar e a fortiori do nada de nossa pequena Terra. Que seria isso, pois, se considerássemos seres que a povoam? Essa dimensão gigantesca assusta. Nós que estamos habituados aqui com o nosso planeta, que apesar de pequeno, é grande para nós, que pisamos nele, 8 bilhões de habitantes, esse sol que ilumina, que aquece, que mantém a vida na Terra, e ele é insignificante, assim como a própria Terra é insignificante, diante da grandeza de outros planos siderais. Sem dúvida, não é? Nós temos uma visão de acordo com o nosso ponto de vista, não é? O próprio Galileu Galilei, na mensagem transmitida por Flammarion, disse isso, não é? Inclusive antecipando algo que foi dito por Albert Einstein na teoria da relatividade, não é? As coisas são reais de acordo com o ponto de vista do observador. E é isso que nós estamos vendo. Para a nossa observação, é isso aqui que nos cerca, não é? Poucas as estrelas, nós vemos a Lua, uma infinidade de estrelas no céu, mas isso que nós conseguimos ver de estrelas no céu é muito insignificante perto do que existe. É mais ou menos várias casas depois do zero, sabe? Que nós conseguimos ver de número de estrelas. Então, nós conseguimos ver aproximadamente menos de 1% do que existe de estrelas no universo com os telescópios. Então, estamos em uma grande jornada, não é? O homem um dia conseguirá ter uma ideia global quando evoluir mais.
quando tiver mais merecimento para isso. Quando a gente fica pensando nesses números gigantes, nessa dimensão que extrapola a nossa capacidade de percepção e de imaginação, inclusive, também, tudo isso só mostra o que é a grandeza do Criador, a grandeza de Deus. A criação se mostra, como diz o próprio Galileu aí, se mostra em toda a sua majestade, criando e propagando tudo ao redor do mundo solar e em cada um dos sistemas que o rodeiam por todas as partes infinitas, as manifestações da vida e da inteligência. Com isso, a gente começa a perceber a pequena e humilde e insignificante posição da Terra, onde nós aqui nos julgamos tanto, né? Mas, na verdade, somos ainda seres muito pequeninos diante dessa grandeza. Mas o melhor de tudo isso, né, Marco, é que tudo isso, somos herdeiros de tudo isso, né? Quando alcançarmos a dimensão de perfeição, onde poderemos percorrer essas distâncias e nos maravilharmos com a obra da criação. Não tem dúvida. É interessante nós notarmos isso, porque esse nível espiritual que nos encontramos permite que nós tenhamos percepções desse momento, não é? Mas quando nós observamos a evolução, esse nível é muito cíclico, né? Quando nos tornarmos espíritos bons e benévolos, espíritos puros, será mais retilínea e nós teremos mais rapidamente uma visão de tudo que nos cerca, né? Os mundos, as grandes comunidades espirituais, os mundos felizes, os mundos divinos, que não têm a mesma densidade, a mesma característica do nosso planeta. Inclusive, no próprio sistema solar, Galileu Galilei diz a respeito de Júpiter, que é o planeta mais avançado do sistema solar. Não é? E se nós fôssemos ver, não tem condições de vida como conceituamos. Tempestades ácidas, uma pressão atmosfera imensa, tempestades violentas, inclusive, um planeta gasoso, mas em outra configuração do universo universal, tem uma comunidade avançada. Que coisa, né, Marco? A gente fica a pensar. Você estava falando aí das explosões, das tempestades, da pressão atmosférica muito expressiva. É interessante porque essa é uma realidade lá, né? Não afeta aqui. Não afeta. É verdade. É verdade. Então, pois não, Marco, pode... Não, é bonito de se ver, não é? Essa multiplicidade de mundos. Deus não teria feito tudo isso para alegrar nossos olhos, não é? Tem uma finalidade, ele não faz nada sem uma finalidade, não é? Faz parte da criação tudo. Pois é, nós estamos aqui dentro de A Gênese, capítulo 6, Uranografia Geral. Estamos falando sobre a Via Láctea. Destinamos 2 episódios compactos de até 10 minutos para falar da Via Láctea. Estamos aqui maravilhados com a obra da criação. Isso tudo abre uma perspectiva imensa, lembrando das muitas moradas da casa do Pai, conforme a afirmação de Jesus. Abre o nosso pensamento e tentar imaginar, embora não consigamos, a variedade das humanidades que habitam esse universo. Seres pensantes, seres capazes de raciocinar, de sentir, evoluídos, menos evoluídos, planetas primitivos, planetas em condições semelhantes à Terra e planetas em melhores condições do que a Terra, muito acima do que podemos imaginar. Quanta grandeza, Marco Maior. A grandeza de Deus por toda parte, né? Por toda parte. E nós aqui nessa pequena semente aqui na Via Láctea, nos arvorando em definir Deus, né? Nós temos que entender que a nossa evolução é muito pequena ainda. Temos que ter calma, porque tudo será desvendado quando o homem conseguir mergulhar nas multidimensões. Imagine só, 400 bilhões de sóis. Temos que guardar esse número na Via Láctea, com os planetas gravitando em torno. Muito bem, o assunto continua. Na próxima semana, no próximo episódio, vamos adentrar o item 37, com as estrelas fixas. Até lá, muito obrigado. Você acompanhou pela Web Rádio Amigo Espiritual e Agenda Espírita Brasil
a série Uranografia Geral, apresentado por Marco Maiuri e Orson Peter Carrara.